Êxodo capítulo de número 33 e o versículo de número 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E, havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Esse era o desejo de Moisés em querer ali contemplar a glória de Deus. O que nós aprendemos com esse texto do capítulo de número 33 é que quanto mais você se aproxima de Deus, mais você deseja se aproximar. Você nunca tem em Deus um limite. Deus, ele é infinito. Não há como dizer, agora eu cheguei ao limite no conhecimento da presença. Não. Sempre vai haver uma necessidade de se aproximar, de se achegar mais. Moisés, ele foi um homem de grande experiência com Deus, que de repente muitos de nós não experimentamos nem ainda aquele do momento da chamada para o ministério, em que ele estava ali no monte apacentando ainda ovelhas, e de repente ele olha para o seu lado e observou que havia uma sarça ardendo em chama, e essa sarça, ela não se consumia com aquele fogo. Aquilo lhe chama a atenção, então ele vai se aproximar, e de repente ele ouve a voz então de Deus dizendo para que não se achegasse e que tirasse os sapatos, as sandálias dos seus pés, posto que o lugar em que estava pisando era terra santa. E a partir daquele momento Moisés passa a ouvir a voz de Deus. E ali o Senhor manifesta o seu poder para Moisés, com sinais e maravilhas que ele operaria lá no Egito para a libertação do seu povo do cativeiro do Egito. E vejam vocês, a experiência do Monte Horebe foi uma experiência sobrenatural, foi uma experiência terrível na presença de Deus. E nós, será que já experimentamos algo semelhante a esta de Moisés no Monte Horebe? Moisés sai dali em obediência à voz de Deus e vai para o Egito. E para a libertação do povo, ele então ali vai operar várias maravilhas. Êxodo registra 10, chamado de pragas, que caíram em juízo sobre os deuses egípcios. E foram coisas terríveis também, operado pela mão de um homem ali naquele lugar. E aquilo fez com que então Faraó libertasse o povo do Egito, porque o Egito estava ficando destruído pela manifestação do poder de Deus, do juízo de Deus, operado pelas mãos de um homem chamado Moisés. Ou seja, a experiência do Horebe e a experiência agora lá no Egito havia aumentado. A experiência cresceu, a experiência com Deus. A fé de Moisés em relação a Deus está aumentando. Moisés sai com o povo e vai ter a experiência de chegar até o Mar Vermelho. E quando ali chega, o povo está apavorado porque atrás vinha Faraó para recapturá-los. E Faraó vem porque já tinha sido instigado pelo próprio Deus. Porque Deus queria glorificar o seu nome sobre o exército de Faraó.
E naquela ocasião, então, o povo, fugindo desse exército, chega até a praia ali do Mar Vermelho. E naquele lugar o povo pressiona Moisés e clama, e dizendo a Moisés: como você nos trouxe até aqui para morrermos nesta praia? Porventura não havia cemitérios lá no Egito? E então Moisés vai clamar a Deus. E quando Moisés clama ao Senhor, o Senhor vai dizer para ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ora, mas como mandar o povo marchar, se diante do povo está o Mar Vermelho, enorme, grandioso, poderoso? E Deus então olha para ele e vai dizer: o que você tem na sua mão? Eu tenho um cajado. Pois então, com esse cajado, toque nas águas. E Moisés, em obediência a Deus, foi até a praia, à beira da água, e toca naquelas águas. E no que tocou naquelas águas, então um vento, diz o texto sagrado, que Deus, por um vento oriental, fez abrir o mar. Não foi dali onde Moisés estava para frente, mas foi de lá, do Oriente, para onde Moisés estava. De modo que Moisés, quando toca na água, conforme a palavra de Deus, ele não observou, ele não enxergou de imediato. Não foi de imediato que ele enxerga o milagre acontecer. O milagre acontece de lá para cá. E até então Moisés ainda não havia visto, até que o milagre chegue em sua presença, ali aonde ele estava. Agora eu com o quadro na minha frente aqui, que eu vou sortear para você. Deus marcou o tempo certo para cada coisa, confie. Deus tem o tempo certo. Obedeça a palavra de Deus, obedeça à voz de Deus. E quando você obedecer à voz de Deus, e mesmo assim, no momento exato, você não enxergar o milagre, continue confiando, continue esperando, persevere. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele prometeu. Ele vai cumprir. Espere o momento certo de Deus, espere o momento oportuno de Deus na tua vida. Vai chegar, mas você não pode sair do lugar onde Deus mandou você estar, e você não pode deixar de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. E Moisés ali viu o mar se abriu e eles atravessaram com uma pé enxuto. E quando chegam do outro lado do mar, então Deus manda Moisés tocar de novo e o mar fecha, engolindo todo o exército de Faraó. Que maravilha! Então a experiência de Moisés foi aumentada, cresceu Moisés no mundo espiritual. Agora imagine a posição em que Moisés se encontra. Então a experiência está aumentando, está Moisés cada vez mais tendo de Deus uma experiência maior, se aproximando de Deus. E quando então agora peregrinando pelo deserto, e os homens ali, o povo com fome, Deus deu comida para o povo. O povo com sede, Deus deu bebida para o povo, tinha água para o povo. Deus deu maná para o povo durante todo o tempo que caminhou naquele lugar, até que chegaram em Horebe. E quando ali chegam, o povo fica acampado num pé do monte, e Deus chama Moisés para a sua presença. De novo no Monte Horebe, aquele primeiro lugar onde ele havia estado algum tempo atrás, e Deus lhe havia falado: a prova de que eu estou contigo é de que você vai voltar para cá com o povo, e esse povo vai me adorar neste lugar. E agora Moisés está no lugar que Deus havia falado. Quantas maravilhas para trás, quantas grandezas de Deus Moisés viu, e agora está sendo chamado por Deus até o monte. E ele sobe ao monte e vai ficar no monte 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Que experiência agora, muito maior do que aquelas que ele já havia tido. A experiência aumenta, e Moisés desce do monte, e o povo havia se desviado. E então ali Moisés corrige o povo. Moisés, imagine, está cheio da graça de Deus, está cheio do poder de Deus, porque a experiência com Deus havia aumentado.
Mas o povo, quebrando o concerto, Deus chama Moisés novamente para o monte. E pela segunda vez, Moisés vai subir ao monte e vai lá permanecer 40 dias e 40 noites. Imagine a experiência dele agora com Deus. Novamente Moisés desce e vai falar com o povo. E quando ele vai falar com o povo, nós temos isso aqui no capítulo de número 30 do texto sagrado. Do capítulo de número 32, em que ele vai falar com o povo e ele não podia, porque o seu rosto resplandecia. Era muita glória, era muito poder de Deus na vida daquele homem. E então ele teve que colocar um véu no rosto para então falar com o povo cada vez que se dirigia. Saía da congregação e colocava um véu para então se dirigir ao povo. Meus queridos irmãos, imagine a experiência, mas no capítulo de número 33 e o verso de número 12, quando Deus disse para Moisés, esse povo desobediente, então eu não irei mais com o povo, enviarei o anjo. E Moisés então não aceita esse acordo, e ele fala assim, se a tua presença não for conosco, olha só, não nos faça subir daqui. Porque a presença do Senhor, disse Moisés, ela é imprescindível para nós. É o que nos faz ser diferentes entre tantos os povos da terra. É a tua presença conosco. A tua presença me faz descansar. A tua presença me faz ter segurança. Esta era a experiência desse homem com Deus. E agora, Moisés, já de todas as experiências que eu acabei de mostrar, e agora ele quer constantemente a presença de Deus. Ele não quer uma experiência esporádica, não, ele quer uma experiência contínua, ele quer uma experiência constante, ele não quer mais sair da presença de Deus, e não quer que a presença de Deus saia da sua vida. Se eu tenho de caminhar, o Senhor precisa caminhar comigo. Eu preciso sentir a tua presença em todo tempo e em todo o momento comigo, porque ela é que me alimenta. Não é mais, Moisés já não está mais interessado nas coisas materiais. É isso que vai acontecer. Quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais as coisas da terra vão perdendo valor, vão perdendo significado. Você vai experimentando as coisas de Deus e você já não vai mais tendo interesse naquilo que é material. Porque as coisas que Deus vai mostrando para nós são coisas eternas. E as físicas, elas são efêmeras, elas vão terminar, elas vão acabar. Então não adianta ficar preso das coisas terrenas, uma vez que elas vão terminar. Eu quero aquelas que são eternas, eu quero aquelas que são espirituais, eu quero Deus na minha vida, eu quero Deus comigo na caminhada e na minha jornada, porque eu tendo Deus, nada mais vai me faltar. É como o salmista no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e ele não vai me faltar. Dele eu não terei falta. Eu não terei falta dele. E se eu tenho Deus, com certeza, tudo aquilo que for necessário para a minha caminhada e jornada na terra, ele vai me conceder. Porque ele é o Deus provedor. E se a presença dele está comigo, então eu terei providência. Então Moisés, ele aumenta, ele cresce, há um crescimento, há um amadurecimento. E é isso que Deus espera da sua igreja. É isso que Deus espera de cada um de nós. Que nós cresçamos em graça, em sabedoria, diante dos homens e também diante de Deus. A vida cristã é um constante desenvolvimento, é um constante crescimento.
É inadmissível que nós demos passos para trás, que nós olhemos para trás, que nós que colocamos as mãos no arado, venhamos olhar para trás. Deus disse em Hebreus, não tenho prazer neste. O prazer de Deus é naquele que persevera, é naquele que avança, é naquele que deseja mais de Deus, porque Deus quer se revelar, Deus quer se mostrar, Deus quer cada vez mais se dar para o homem. É incrível isso. Um homem falho, um homem pecador, mas Deus quer revelar o seu amor a ele. E Moisés aqui, depois do verso 18 que nós lemos, ele quer mais. Perceba, eu quero mais. Qual tem sido o nosso desejo em relação a Deus? Você vê que nas coisas materiais, quando nós temos alguma conquista, nós queremos conquistar mais. Por exemplo, quem ganha R$1.000 e vê a possibilidade de ganhar 1.500, ele quer. E quando ele atinge esse alvo, ele quer ganhar 3.000, ele quer dobrar a sua renda. Porque é gratificante para o ser humano quando ele cresce, quando ele aumenta, quando ele conquista, quando ele tem, quando ele alcança algum alvo, atinge o objetivo. E aí desperta o desafio nele e ele vê que ele pode alcançar o dobro. Então quando ele alcança esse dobro, ele quer outro, e ele quer mais, e ele deseja mais, e ele vê a possibilidade de alcançar mais, e ele vai buscando mais e vai conquistando. Agora você imagine isto em relação às coisas de Deus. E Moisés percebeu isso. Moisés viu que quanto mais ele pedia a Deus, Deus lhe dava. Quanto mais ele queria, Deus levava um pouquinho mais. E aí nós lembramos da experiência de Ezequiel com aquele rio. A água nos pés, depois a água nos tornozelos, depois a água na cintura e nos lombos, e de repente já não dá mais para andar, tem que nadar. E aí nada naquele rio, eu não estou satisfeito mais com nadar no rio, eu quero mergulhar, e quando eu mergulho eu quero ir mais fundo. Isto é a presença de Deus. Você tem experimentado isto? Você tem vivenciado isso de Deus? Quantos, infelizmente, estão andando na contramão, ao contrário, estão deixando a presença dele. Não conheceu Deus ainda, porque quem conhece Deus nunca vai querer outra coisa senão Deus. É um hino que as irmãs gostam de cantar. Aquele que já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, nunca mais vai querer estar. Se você ainda deseja este mundo, alguma coisa dessa terra, seu coração ainda se ocupa de forma demasiadamente com coisas terrenas, você ainda não experimentou o espiritual, você ainda não experimentou Deus verdadeiramente, porque quem experimenta Deus quer mais. E Moisés agora já teve a experiência dos sinais do Mar Vermelho, de dar comida para o povo, de dar água para o povo que saiu de rocha. Já esteve no monte 2 vezes, 2 períodos de 40 dias e 40 noites. Está cheio do poder e da glória de Deus. E agora ele ainda pede para Deus: eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Mostre-me a tua glória. De tanta experiência com Deus, ainda não viu a glória de Deus? Ainda tem mais? Pois é, Deus disse para ele: você não vai poder ver a minha face, porque nenhum homem vê a minha face e ele vai permanecer vivo. Mas eu vou fazer algo com você, já que você deseja. Perceba, tem que haver desejo e tem que haver busca. Tem que haver a busca de Deus. Vamos nos lembrar, como o salmista no Salmo 42, assim como um cervo anseia pelas correntes das águas, ele vai em busca das correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Meus queridos irmãos, vamos desejar Deus e vamos buscar a presença dele. E aí Moisés quer, e Deus falou assim: eu vou te dar a oportunidade. Sabe qual que é o lugar que você tem que estar? Na rocha. Esteja ali na penha e eu vou passar. E quando eu por ali passar, eu vou te colocar na fenda da penha, na fenda da rocha. E quando eu passar ali, eu vou colocar as mãos sobre esta fenda, e então eu passarei, e depois tirarei as minhas mãos, e tu me verás por costa, porque a minha face você não vai poder ver. Mas você vai ter uma experiência maior.
Irmãos, quanta experiência. Ainda tem mais? Pois é, Deus ainda tem muito mais para nós. Deus ainda tem muito mais para nós. Vamos desejar isto. E esta rocha, então, ele se colocou e Deus passou. E ele, então, pôde dizer depois: que glória, que maravilha. Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus poderoso, Deus misericordioso. É esse Deus que nós, como Moisés, que experimentou a graça e o poder de Deus e viu quão grande é e maravilhoso é, desejou mais e mais e Deus lhe foi dando, que assim nós também. Quanto mais venhamos ter de Deus, nós desejemos mais. Agora, aquele que não tem, como vai desejar? Não sabe nem o que é estar na presença de Deus, mas que Deus nos dê a sua graça e a sua oportunidade para que nós venhamos ter essa experiência extraordinária. Amém? Que Deus continue te abençoando cada vez mais.